Você vai ouvir agora uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Existem dias que parece que nós vamos sucumbir de tantas adversidades que enfrentamos. Parece que um exército se levanta contra nós para afrontar e destruir a nossa vida. O meu conselho é que você se apegue a Deus de uma forma mais eficaz ainda. Assim como fez Josafá quando foi atacado pelo exército dos inimigos. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 20 ao 30. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: Deem graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros, porque os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto. Procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Que situação difícil essa do rei Josafá. Ele tinha acabado de saber a notícia que um poderoso exército iria invadir o seu reino para destruí-los. Josafá sabia que essa invasão seria trágica para o seu povo, muito provavelmente resultando em mortes, deportação, entre outros males que poderiam acontecer. Era uma situação de muito pavor, de muito medo, porque eles estavam prestes a enfrentar um exército extremamente poderoso. Mas diante de toda aquela situação terrível, eles se voltam para Deus, o Todo-Poderoso, o único que poderia socorrê-los. E eles começam a suplicar a Deus por socorro. E então Deus atende ao clamor desse povo. Quando as situações estão difíceis e que só Deus pode fazer, só Deus pode resolver, é em Deus que precisamos achar força e refúgio. Deus escutou o clamor do povo do reino de Josafá. E então Deus começa a ordenar palavras de encorajamento para esse povo,
dando-lhes direção de como proceder diante desta situação muito difícil. Querido, querida, quando você estiver diante de uma situação extremamente difícil, busque orientação em Deus, na sua palavra. Deus tem as melhores orientações para o seu povo. A vitória do reino de Josafá dependia exclusivamente das orientações de Deus. Depois que Deus fala com eles, eles retomam o ânimo, porque sabiam que Deus lutaria com eles. Saiba de uma coisa: nenhuma luta será grande demais para nós se Deus lutar conosco. Mesmo indo para a batalha com medo, Josafá encoraja esse povo e diz que tenham fé em Deus. E assim foram eles para o campo de batalha. Mas eles não foram de qualquer forma. Josafá já tinha preparado as pessoas que iriam à frente do exército, louvando a Deus. Eles enfrentaram um grande exército, louvando e glorificando a Deus. Talvez seja isso que nós precisamos para a nossa vida. Enfrentar as nossas lutas, os nossos inimigos, as nossas dificuldades, louvando e exaltando aquele que pode todas as coisas. Diante daquela cena, em meio aos louvores do povo do reino de Josafá, Deus responde a esse clamor e faz com que os exércitos inimigos lutem uns contra os outros e se destruam totalmente, a ponto de não sobreviver nenhum deles. E Josafá e o seu reino foram vitoriosos porque buscaram refúgio e direção de Deus. Não sei qual é a luta que você está enfrentando neste momento, mas seja qual for ela, busque direção em Deus, busque refúgio em Deus e enfrente as suas lutas, louvando e glorificando a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Deixe o seu like, se inscreva neste canal, deixe também o seu pedido de oração para que nós possamos orar por você. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam muito abençoadas por ela. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você.